Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Muscle Showcast, o nosso podcast. Vocês estão preparados? Porque, ó, nós estamos preparados e muito bem preparados e representados. Nada mais, nada menos, a gente está com 2 pessoas também sensacionais que eu gosto muito, são grandes meus amigos e tem bagagem na área, Cláudio. Os caras têm bagagem, irmão. Muita bagagem, Tem bagagem, os muita. cara o pessoal não sabe, Pesado. desde quando os caras começaram, como é que foi a linha, como é que construiu tudo, onde foi, o Como que que arbitrou, começou como começou, então isso é muito legal. E essas pessoas também vão fazer parte do nosso grupo, não é verdade. isso? A gente, além do podcast que eles vão estar aqui com a gente de vez em quando também, entrevistando um ou outro, então a gente vai chamar muito para a parte técnica e tal, vai ter nosso programa de TV, eles vão ter também E eles uma são parte, apresentadores vão ser também, apresentadores também de alguns, como é que se fala? Você falou quadros. alguns quadros dentro do nosso programa da TV, dos eventos que vão acontecer, entrevistar atleta, entrevistar muito o pessoal lá de fora, isso é muito legal. Então, assim, vou trazer para vocês aqui 2 pessoas, falei pra caramba, os caras arrebentam, chamam-se André Pessoa e Álvaro Mutante, irmão, os 2 caras que bagagem os caras têm. Os 2 Aprendi a arbitrar com o André Pessoa, sabia dessa? é verdade? É, é. Quando você me apresentou o André, aliás, antes de apresentar o André e o Álvaro, você falou assim: "Ó, vou te apresentar 2 dos melhores árbitros do Brasil". Gosto muito deles, é verdade. Claro que tem árbitros incríveis, mas realmente ele falou inclusive que o André era o professor dos professores, tá. É, o André na Enfim, realidade, assim, a gente tem bagagem, o Álvaro também, competiu, o André não, André é só de natação, foi de natação, foi de canoa não, não, como é tô canoa perdendo não, uma falei chance besteira, aqui, né. né. De remo, cara, É, canoa ele fica bolado se eu falar de canoa, de remo, fui é. campeão de remo e Eu tudo. tô perdendo uma chance aqui, porque se eu fosse atleta, né, se eu fosse Você um ia ser de homens e quê? tal, vocês agora Não, para. fariam o meu Atleta de men's physique, ele tá pedindo demais, você ia ser atleta de quê? seria men's physique. Nossa senhora! Ai, Gente, meu Deus. obrigado pela presença, uma honra imensa, né, vai ser um podcast Aprendizado. incrível e polêmico, É que polêmico, a vou gente é fazer sempre. perguntas Eu sou o cara que não deixa ir na polêmica, vamos pra parte séria. não, mas é importante demais, isso é importante o aprendizado também, Então né. vamos falar o seguinte, vamos deixar os caras se apresentarem um pouquinho, vou passar a palavra primeiro para o André, porque o Álvaro já fala muito. Aí, ó. Tô brincando, Não brincadeiras à mandei me parte. convidar. Não mandei não, tem que convidar ele. Não, mas é Agora legal, tem muita pergunta para você também, Álvaro. André, é legal você falar, aqui a gente, como é o primeiro nosso, o pessoal tá conhecendo o que que vai ser a cara, né, do Muscle Showcast, o nosso primeiro podcast, que a gente já falou isso há muito tempo. A gente começou isso muito tempo lá atrás, né, era Instagram, né, era, sei lá, se era Orkut, que era, e agora nossa. a gente é velho nisso. Mas é velho não, a gente é experiente, então a gente tem bagagem nisso, então assim, acho que estava faltando um de peso aqui no Rio e mostrar o que está acontecendo atrás dos bastidores, foi o que a gente falou, falar um pouquinho dos campeonatos, falar um pouquinho do que vai acontecer, dos atletas que estão despontando, entrevistar essas pessoas todas, falar um pouquinho das marcas de suplementações que vão vir aqui, o que que tá vindo, quem não está, e isso vai ser legal. Essa mesa vai ser para isso, para a gente trazer pessoas que vão passar histórias de vida, histórias de superações e bagagem do que foi do fisiculturismo. Então, André, fala um pouquinho como você começou arbitrando, Nossa, você fazer um continua resgate. arbitrando com a gente, você deu uma parada assim, não é parada não, você fez um outro caminho, tem livros, se você não sabe, o cara tem livro e tudo. Então, assim, é legal você falar um pouquinho. Você, André. É. André Nossa, Pessoa. eu Parece com o Celso, né? todo mundo fala. Foi em 2005 que Isso aí. eu, me envolvi diretamente no fisiculturismo. Na ocasião, era na Federação do Rio, Isso. e eu fui convidado a ser o diretor técnico da federação. Então, naquele momento, estava num momento, uma transformação, uma renovação do esporte e tal. E de lá para cá, foi imersão, muito estudo, fiz muitas amizades, passamos por muito sufoco, mas eu fiz muitas amizades. eh, Álvaro, o Emanuel e outros também que aprendi muito, troquei muita informação. Então, e eu tive o prazer de acompanhar a A evolução evolução. do fisiculturismo. Evoluiu muito, muita coisa. Então, como o Emanuel falou há pouco tempo, é importante a gente passar o que a gente viveu. Isso, isso. A questão das polêmicas, eu acredito que a polêmica ela
ela nasce por falta de conhecimento. Então, quando a Perfeito, gente mostra o que está Perfeito, acontecendo, André. quando a gente perfeito. explica o que está acontecendo, a polêmica Acaba. termina. E aí a rivalidade é diferente de polêmica. A rivalidade sempre vai Vai existir, ter o questionamento sempre vai existir. A arbitragem ela tem que estar preparada para ser questionada. isso. Não existe nenhum árbitro que de nenhuma modalidade esportiva que saia de um evento amado, Aham. Esquece. porque sempre alguém perde. Então, No início todos amam, gente. Depois acabou o evento, alguns não. E depois sim, eles entendem. Mas acho que melhorou muito isso, André. sim. E a gente tem uma particularidade muito diferente das demais modalidades, que a gente tem um contato muito próximo com o atleta, tem um contato muito próximo com o treinador. Então isso deixa a situação um pouco mais cuidadosa, que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está na mesma academia treinando junto de um atleta que daqui uma semana a gente está sentado arbitrando o atleta. É. Então é assim, preparação, eu acredito que a preparação para um árbitro de fisiculturismo, ela tem que ser um pouco mais cuidadosa. A gente tem muito contato, a gente fica muito próximo com atleta e treinadores. André, sua formação. Fala pro pessoal sua formação, que não conhece muito sua formação. Então a minha formação é meio louca. É. Eu fiz direito, formado em direito, mas eu sempre fui envolvido com esporte, depois eu fiz educação física. Então eu sou formado em educação direito e fiz a OAB, Fez a tá? OAB, Eu tem a tenho carteirinha da OAB. tenho a Então a car gente tem um advogado também, outro, né, tenho a junto carteira. arbitrando. Não atuo, mas eu tenho a carteira. E depois educação física, que era a minha vida, porque eu sempre fui envolvido com esporte, que ele falou. E aí fui me especializando na educação física, coordenando academias, musculação, treinamento de força. E aí, nesse meio termo, eu entrei no fisiculturismo e aí não consegui sair. Teve uma pausa que ele falou, tive uma pausa, muito tempo arbitrando, muito tempo sendo eu fui diretor técnico, depois fui vice-presidente de uma federação, Federação. eh curso de arbitragem, viagem, brasileiro, nossa, muita coisa, muita estrada que nós corremos juntos aí, É Álvaro verdade. também. E aí eu dei uma cansada, mas aí me vem o Emanuel e tira o meu Não, eu não descanso. deixei ele sair de jeito nenhum. Falei: "Você descansa um pouquinho", mas é sempre uns bastidores ajudando, entendeu. Então É. isso é legal. Mas foi legal, porque nessa virada foi justamente quando estava chegando a Muscle Contas, e aí o esporte deu Isso. uma reviravolta, muitas coisas que a gente já Já batia, já sonhava, que sonhava. queria, começaram a acontecer, aí motivação Só mudou, só só aumentou, aí né, isso. essa com a vinda realmente da Muscle Content, a gente conseguiu virar o gatilho e mostrar, né, como é que ficou isso. Mas é legal, André, você falar isso, começou, desde 2005. Olha quantas pessoas esse cara arbitrou, né, irmão. Arbitrou gente pra caramba. Deixa eu só um detalhe, você falou do Balestrin, É. cara, eu arbitrei o pai dele, cara, Então quer dizer não. Quer dizer então Boa, que você arbitrou quem? boa. o pai do Balestrin. Ele competia, Ele competia? era ele competia. Olha pra mim não, eu subi com o pai dele. Olha isso. Meu pai, isso, muito bem, que você arbitrou, eu estava no palco com o Valentim, quando se tornou atleta, primeiro brasileiro, eu estava. Então você o quê? Arbitrou? O pai do Balestrin. E você ama Eu subi com o pai dele. Ó, mas vou dando aula, pô. Espera Dá um pano aí, Na mesma competição, só que eu estava na 50 a mais, ele estava na 60 a mais. Entendi. Nossa, cara. O triste disso é o seguinte, porque nós conversamos antes, no backstage, né, a gente estava conversando, um detalhe incrível, porque todo mundo junto em São Paulo, no Brasileiro, e aí aquele burburinho dos jovens lá, aí ele olhou pra mim assim, aí foram os jovens. Aí ficaram todos os coroas da old school, todo mundo aquecendo. Aí ele virou pra mim e falou assim: "Você viu a diferença do silêncio?" Ou seja, os old school, tudo quieto, se aquecendo. Eu subi, ele subiu e, infelizmente, isso foi num sábado, na segunda-feira ele faleceu. Ah, Tem história isso, né. Nossa, E o Palestrin, cara, eu amo esse cara de paixão, é não, meu irmão Não, já, meu irmão. nossa, Ele é cara, figuraça. era muito legal. E tá vendo a história, isso é legal, é isso que é legal, o então olha pessoal só, entender essa experiência da gente nesse então nosso isso showcase. deixa eu te falar uma coisa pra vocês aqui, já interrompendo. Primeiro agradecer ao Cláudio, o Emanuel por esse convite, entendeu, e pela proposta. Porque a proposta da Muscle Show, na realidade, eu gostei que é diferente das outras. Se vocês repararem, todos os outros podcasts do nosso meio, de musculação, de competição, chegaram a um teto que agora estão fazendo qualquer outra coisa. Estão falando, convidando jogador de futebol, estão convidando político, estão convidando. Acabou. Por quê? Porque falta história. E a Sim, proposta aqui é trazer a história. Ou seja, hoje em dia, lá fora, tanto lá fora, principalmente lá fora, nada funciona na internet se não tiver storytelling. Então perfeito. você vê só a bagagem que André, que Emanuel
e mesmo eu tenho para contar de histórias incríveis Verdade. no fisiculturismo que hoje está bombando, mas ninguém sabe, ninguém vive e o que é pior, ninguém respeita, Verdade. entendeu. Então eu acho que esse trabalho é muito vocês é nobre, é fantástico, porque vão respeitar grandes atletas e os novos vão entender que se eles estão desfrutando disso é porque alguém abriu esse caminho, É. Verdade. entendeu, não caiu do céu. Mas o que o André falou no início aqui foi perfeito. Informação. Quando a gente passa essa informação, justamente é isso. Sem A dúvida a nenhuma, ideia nossa é passar essa informação, sem e dúvida passando nenhuma. mais informação, o cara vai começar a olhar assim: "Ah, eu já fui em vários podcasts, falou assim: "Qual é a tua old school, new school?" Eu falei: "Gente, tem bom dos 2 lados, a gente tem que aprender com os 2 Sem lados, então, dúvida. se a gente conseguir unir essas 2 forças, irmão, vai longe, é o que está acontecendo hoje." Eu acho que as coisas tá todo mundo vendo que é melhor unir. E tá conseguindo crescer cada vez mais. Mas é legal a gente ter essa informação, porque a gente sabe que quanto mais a gente passar a informação, mostrar quem foi lá atrás, como é que foi. Essa história eu não sabia, eu lembro que ele competiu, mas não sabia, não lembrava disso, Foi. O entendeu. brasileiro. Você lembra essas coisas, então é muito legal. Esse toque que você deu agora, que é legal a gente lembrar que foi gostoso isso. E o Balijê, de certeza, quando ele vê esse bate-papo nosso aqui, ele Ele tem lembra também, certeza, ele ele vai vai lembrar. lembrar, ele vai se emocionar. E eu Uhum. vou te falar, irmão, o cara é sensacional, ele é sensacional desde a época que eu conheci, né, humilde, sensacional. E hoje, cara, do jeito que ele tá, você vê, ele tá no auge dele, ele continua a Sim, mesma 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 pessoa. pessoa pessoa, Sim, com certeza. desde que Não, iniciou. isso aí. Eu ligo legal. pra ele atende, eu falo com ele: "Pô, Manuel", eu falei com ele: "Pô, irmão, tô com um projeto aqui da gente fazer uns treinões, a gente precisa fazer um meet. Manuel, quanto você quer que eu vá?" Verdade. Cara, Eu entendeu? eu Isso é muito eu legal. Não, ele vai bacana. lembrar Então porque, eu vou sempre elogiar eu esse mesmo cara, não irmão, gosto muito entendia, dele. entendeu, Hã. porque a gente olhava, a gente via um senhorzinho com um agasalho fechado azul marinho, quieto, quieto, É e o verdade. Balestrinho do lado. Falei: "Tem alguma coisa acontecendo aqui, né". Aí quando pediu para o pessoal aquecer, o velhinho vai e tira. Caramba, ele vai subir. Que legal. Cara, sabe, foi sensacional, foi a última Bacana, subida dele, então bacana. tem muita história, né, a gente tem muita história que eu acho que um esporte sem história não. A ideia é justamente essa. Aliás, conversando uma vez com o Manuel, ele falou uma coisa que, assim, eu estou com 59 anos, né, fiz semana passada. Então são 39 anos de marketing. Então, é bastante tempo. E ele falou uma coisa muito bacana, que assim, eu sou novo no segmento, né, eh, e pensar fora da caixa vai ajudar muito, Sim. porque eu estou trazendo uma visão nova, uma visão diferente. Nosso trabalho é um trabalho jornalístico, por essência, então de pesquisa É, mesmo, de você estudo. foi, diretor de marketing de algumas empresas muito famosas, não vou falar o jabá não, pra não Hã, pelo da brincadeira, mas não é questão é essa. hã. Mas você foi assessor de imprensa também, não é isso? Estrategista E de estrategista muitas de muito grandes marketing. Então, companhias, assim, né, isso é maiores do legal mundo, trazer isso para para um esse meio, segmento pra esse meio o que a gente está querendo o business, olha, dar uma direção melhor. o que é incrível é o seguinte, acho que o Neil Tammy, a gente teve recentemente com ele, ele sabe do potencial que Ele ainda é tem ele é pela sensacional. frente, mas assim, eu garanto a vocês que o que está acontecendo agora é nada perto do que vai acontecer no futuro. As oportunidades de marketing Sim, estratégico são gigantescas. O Emanuel colocou muito bem uma coisa aqui agora, que acabou de falar, que é o seguinte, unir a new school, old school, juntar e tal, presta atenção, esse é a base, Sim, entendeu, é o lógico. Porque, por exemplo, eu acompanho, faço meus treinamentos são baseados num cara que eu acho que é o maior treinador do mundo, que chama Charles Glass, eu conheço ele, meu amigo também. E o Charles Glass fala uma coisa que o André vai entender, que ele fala assim: "Musculação é é a única atividade que, fazendo errado ou certo, vai trazer resultado. A diferença é lesão e o tempo". é isso Você aí. está entendendo? Então, quer dizer, é isso, sendo old school ou new school, não interessa. O resultado é o esporte, é a musculação. E hoje em dia a qualidade de vida que a musculação traz. Você está entendendo? A gente estourou a bolha do bodybuilder competition. Hoje em dia a gente está na bolha do bodybuilder lifestyle. Isso aí. Ou seja, hoje vai lá assistir um show, não só o atleta ou quem quer ser Não, atleta ou quem tá, esquece. vai lá quem fala assim: "Caramba, eu quero isso para mim, mas verdade. eu não quero subir. Eu quero ter essa qualidade de vida. Eu quero envelhecer que nem esse coroa". Você está me entendendo? É isso. Então, quer dizer, a mensagem é muito maior do que a gente vê por aí. As pessoas não exploraram isso, entendeu? E essa proposta de vocês, da Muscle Show, que nem você falou, é muito rica, entendeu? Tem muita É coisa. muito rico. E se você pensar em desenvolvimento, não tem como você pensar em desenvolvimento se não tiver essa mesclagem de novo e o antigo, o experiente e o novo. Esse conjunto é o que desenvolve. Senão a gente não, senão o old school ia estar lá no old school parado,
Sem Então dúvida então a nenhuma. Não, gente precisa é o respeito, mas tem que juntar. É isso aí, e é André, eu sempre você falei isso. Você falou da evolução que teve nesses anos e ela não para, vai vir muito mais né, cada Sem vez dúvida, mais. sem dúvida. E outra, o Álvaro foi apresentador, né, ele era o É, a gente nosso falou é, vamos voltar, né, a gente fala falou, o André se do André, apresentou um pouquinho, se apresenta um pouquinho, Álvaro, para o pessoal te conhecer, porque eu me lembro e muito depois que vamos você para os do papos. Arnold, né, não era Me o apresentar, vocês têm tempo para isso, não? Olha só, você tem 5 Não, minutos, sacanagem, 2 não, sacanagem. 5 minutos, não, 1 minuto, Brincadeira, 1 minuto, brincadeira, 1 minuto. Porra, de 5 é 5 muito. para 1, hein. 5 pra 1. Brincadeira, vai É lá, muita continua. Otimiza, informação que a gente tem que passar. otimiza. Bem, na realidade, é bem antigo, né, o negócio. Começou. Começo dos anos 80. Então, Não era meu pai nascido. faleceu, eu caí em depressão e a qualidade de vida social caiu. Então, o único lugar que aceitou de braços abertos foi a musculação, a academia. 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 Lá eu conheci um grande campeão carioca que me adotou e me fez subir, Nome? André Faleiros, Nossa, Falecido, né, falecido. já era conhecido como André Calvin Klein, falecido. E lá eu conheci Não, era também era conhecido como eu And lembro, era outro nome. André Calvin Klein. Calvin Klein, Ele É, fazia isso. propaganda da Ele Calvin fazia Klein. propaganda Calvin Klein, é verdade. Fomos os únicos primeiros a ser patrocinados pela Company. Ninguém Nossa. nunca Caramba, patrocinou Mauro ninguém Tauberman. e fomos patrocinados pela Company. Na Pumping Iron, que foi a academia que eu adotei, eu conheci o nosso querido, primeiro Olímpia, né, Luiz Otávio de Freitas. E ali eu falei: "Caramba", naquela época era uma época que você era chamado de estivador, de É, boçal, de ignorante. O cara tinha 2 faculdades, falava inglês, tinha línguas, eu falei: "Caramba, então eu posso ser isso. É isso que eu quero o para mim", espelho, né, espelho entendeu? positivo, né. É isso que eu quero para mim. E aí fizemos amizade, treinamos juntos aqui em São Paulo, e aí ele foi nós íamos juntos para Los Angeles, só que ele foi na frente, porque eu tive que ficar que nasceu meu filho chamado Arnold. Ele Olha, quase não gostava do hã, Eu dei o fisiculturismo. nome ao meu hã. filho de Arnold. Enfim, eh, André me levou para o palco, ganhei o Carioca, eh, e dali fui para Los Angeles. Competi em Los Angeles também no Gold's Junior, que era como se fosse um estreante do próprio Gold's, tá. Também me deu bem, enfim, aí voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, filho, fui responsável por um filho e tal, trabalho, me afastei, acabei me afastando. Dei aulas aqui nas maiores academias na época de globais, de Scratch, outra no Jardim Botânico, enfim, as maiores academias na época de sucesso no Rio de Janeiro, eu dei aula lá. Mas não tinha o glamour de personal, não existia essa palavra personal, que é inglesa, né. Então, não existia isso. Era não sei o quê de salão, como é que era que chamava? Professor de salão, Professor de salão, instrutor de salão, instrutor de salão. Instrutor de salão. então não tinha esse glamour. Então, todo aquele pessoal da minha época de vacas gordas que meu pai me proporcionou, estavam lá e me faziam bullying. Também ainda você tinha aquele estigma do cara forte, grosso e ignorante. Aí eu saí, me afastei, fui para o turismo, tive uma grande empresa de turismo, nós vendíamos Disney, e dali também o governo mudou, de novo a Baixa me acolheu, volto eu para minhas raízes, entendeu? E aí treinando, mas sem pretensão nenhuma, aí fui assistir um campeonato aqui no Rio de Janeiro, no Tijuca. Aí meu filho falou assim pra mim: "Por que você não volta?" "Ah, que isso. Não, volta, treina 1 ano." E foi o que aconteceu, eu treinei 1 ano, subi em 2013 e Subiu ganhei o junto com o seu Master. e subiu junto com o seu filho, Olha, né, no mesmo campeonato ou não? Não, eu subi sozinho primeiro. Aí eu subi no Master e ganhei o Master. E eu estava no palco. É, E eu arbitrando. E o André arbitrando. exatamente. Não, e aí tem olha, histórias, né, É. tem várias histórias. E aí foram quase 5 anos seguidos, até 2017 que eu subi. Uma dessas histórias, né, eu eu me preparei para subir, subi, e aí me deu cãibra na hora. Me deu cãibra na hora, na hora. E o Manuel na beira do palco, chamando no palco e tal. E eu queria caramba. botar sal de qualquer jeito, eu queria botar um sal pra dentro. Eu vi uns pasteizinhos assim, comecei a comer, era dele. Ele não tinha Eu não almocei, amigo, você ele não tinha almoçado, ele não tinha almoçado, eu comecei a comer que nem um louco pra poder subir, que eu estava com cãibra nos dedos, mas enfim. E aí competi até Essas histórias são 2017, engraçadas, cara. Nossa, tem Mas muita afinal, história. passou a cãibra? passou. Depois de ter Pô, comido tudo, meu pô, pai Nesse período de também não 2017 ganhou nada, porque classificou ele. nesse período de não, comeu pastel 2017, já era, de foi já era. 2013 de 2014 a 2018, e paralelamente eu fui repórter do Arnold. Ou seja, eles me convidaram,
não só pelo inglês, porque eu tinha morado também em Los Angeles e tal, e aí fui repórter junto com a Claudinha Gentil. Cláudia Gentil. Cláudia Gentil. Gentil. Nós 2 fazíamos uma dupla, vários anos no Arnold, né. E a última participação, que também foi muito legal, foi ser recepcionar o Brandon Curry. Brandon Curry foi o primeiro campeão do Arnold Brasil. E aí ele ganhou uma homenagem ano passado de 10 anos. 2013, aqui no Rio de Janeiro, É, foi na o ca o a feira foi na Expomag, que é a Expo Mag. Que é Sul-América Sul-América na época, né. na época, hoje é a Expomag, e o campeonato não foi no Sul-América, Ah, lembra? não, foi Foi no no Sambódromo. não, foi isso aí, na Cidade do Samba. Na Cidade do Samba. Cidade do Sambódromo, Samba. Cidade do Samba. Cidade do Samba, que Isso isso tem uma mesmo. história muito legal. Ele ganhou, o Balestrin ganhou no amador, a gente tá falando do Balestrin, legal, olha como é que o mundo Olha a gira, né. história, olha a história. Ele ganhou do amador e falou assim: "Cara, eu não vou subir, pô, não dá, virei pró, não consigo". Irmão, eu enchi o saco dele, fingi que eu estava errando, porque eu estava tomando conta do palco, comecei a enrolar lá, comecei a levar a culpa que eu que estava atrasando, que eu tentando convencer o meu amigo, eu falei: "Cara, é a tua chance de estar lá". Ele subiu no palco e foi E legal, nessa ele noite eu subi também no Brasileiro, e junto subiu com no o Brasil. Mota. É, Eu e Mota. Moto. Mota é e mais Mota. batível, entendeu. E foi muito legal, né, Foi ele só pra fazer. voltando, o Balestrin subiu, o Brando ganhou, né, ele ficou claro, não chegou nem po perto dos top 5, né, mas assim, mas a visibilidade dele foi sensacional, ali ele abriu as portas, ali começou o pessoal a olhar diferente para o Sim, Brasil. sim, Ca sim. uma característica desse campeonato Agora Fala, lembra, é lembra, 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 me bastidores. lembra Tá vendo como fala, a gente tem fala. história, É. história. Muito. eh, eles fecharam a entrada do evento, porque não tinha mais capacidade, É verdade. e tinha muita gente lá de fora. E aí a gente achou estranho: "Que houve?" "Não, estão esperando as pessoas saírem pra gente deixar entrar". Tinha muita gente. Isso foi no Sul-América, É, no quando foi no Sul-América. Sul-América. Não, no Sul-América foi assustador, porque Se eu não me engano, foram 70.000 pessoas. O número, tem um assim, muito estacionamento e tem quem sabe, conhece ali o Sul-América, você tem as entradas, né, que você do estacionamento você sobe o elevador, é, cai. isso. Tem algum eles deixaram aberto, porque não tinha mais jeito. Caramba. Foi. Esse foi no Sul-América. Foi sensacional. E só foi crescente, né, daí depois foi crescente. E aí Fiz o realmente Expo Nutrition também, fiz Ohio, fui para Ohio, aí os últimos fiquei 3 anos em Londres e eu cobri o primeiro Arnold UK, porque o primeiro, campeonato da Mister Universo que o Arnold ganhou foi em Londres. E aí foi um primeiro evento do Arnold lá, entendeu. Então foi fantástico, eu estava lá e Vamos cobri ter que fazer também. alguns podcasts com eles de novo. não, cara, mas por isso que eu falei, Muita a É coisa, ideal, né. a gente muita falar coisa. É assim de muita história. história das coisas, É, né. muita coisa, muita É coisa. isso ali. Mas vamos lá, o que que você Quero te tinha fazer uma pergunta vamos pergunta, lá. só para sem polemizar. Uma pergunta só para testar se eles realmente Sem são do polemizar. Rio de Janeiro. Eu não E vou deixar. uma academia em Copacabana, 40, 50 anos atrás, Aí é com ele. que tinha Com você. que tinha 40, 50 anos comigo. um luminoso, que era como se fosse um Ah, O neonzinho que bonequinho fazia o fazia. braço do bíceps. Qual o nome dessa academia? do O bíceps. Atlas. que tá escrito aqui? Isso aqui? Tá aprovado. Não é da minha época, Passou na entendeu, é que o prova. pessoal me contou isso. Isso aí, falaram pra gente, né. Falaram. Meu Deus do céu, cara. O Aloísio, cara fez Aloísio. É. mó legal, né, você vê a história, isso é legal. Você fez uma pergunta, A isso eu não academia sabia dessa funcionou eu muito lembro Não, dessa esse academia, bonequinho é mas eu não fantástico, e cara, ele funcionou ficou muitos gravado, anos. era um luminoso de um bonequinho que nem Nova Aliás, York, podiam fazer, cara, fazendo um bíceps CT assim. desse da vida pra Era pra bem pra legal aquele imortalizar boneco, sabe, mesmo, né, aquilo marcou cara? a cabeça de muita gente, mesmo sem ter É, ido lá. é. Academia funcionou Era em frente muito à legal. Roxy, no cinema. ele fez É, Era em frente na esquina, do lado de cá. Roxy aqui, ele aqui. isso. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Ih, André, Olha só, eh, não tem como, numa competição, várias categorias, um vai vencer, a grande maioria não vai vencer. Então, a quantidade de pessoas que saem frustradas é muito grande. E obviamente a culpa é do árbitro. "Ah não, eu estou mais preparado, ah, eu estou mais", não é sempre aquela coisa de eles estão mais preparados. Eu sinto falta de feedbacks, até conversei com você sobre isso, de recaps, assim, meio que públicos, né, como o próprio Tyler faz na no Olímpia, né, pra todos. Nem todos, mas pelo menos os 5, 6 principais e tal. Como formas de realmente aprendizado, porque algumas pessoas ficam constrangidas de pegar feedback na hora, acham que na hora não dá, outras não conseguem pegar feedback depois, né. Então,
a pergunta que eu faço é a seguinte, eh, qual é vocês são profissionais ao extremo, né, mas vocês são pressionados. Vocês são pressionados por patrocinadores, talvez? Ou por coaches? Ou pela mídia, né. Como que é essa isenção, né, quando você tem atletas de alto nível, com físico muito bacana, eh, e você acaba dando a vitória para um, sendo que talvez o outro também pudesse ganhar ou não, já que arbitrando existe algo de subjetivo também, né. Queria que vocês falassem sobre esse tema, que é um tema muito importante. É legal, ele não foi É, tão na não, ferida não, acho legal, isso é não, é não, é informativo, é importante, é legal, é importante, é informativo. importante. Bom, eu vou separar, o feedback e depois dessa neutralidade, né, que a gente precisa ter. Quando eu arbitrei próximo da Sandy, eu aprendi, porque eu sou um eterno aprendiz, eu gosto de aprender. Professor, gosto de aprender, ensinar e Você aprender. é mais estudioso Não, mas eu da gosto de gente aprender, a gente gosta você de é. aprender. E eu faço quando eu posso, eu faço, porque na mesa de arbitragem, às vezes, a gente está arbitrando, mas com outras funções que às vezes as pessoas não sabem, né, controlando um crossover, dando auxília às vezes o árbitro da ponta está auxiliando a estatística, o dos meios auxilia o central, então a gente sempre tem 2 3 funções além de arbitrar. Ah, isso é interessante. Volta, 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 volta. Quantos Arbitrar, né, árbitros em média são ali na mesa? sempre tem geralmente ímpar, 5 7. 5, Isso. 7, tá. É. Aí os da ponta? Então não obrigatoriamente, mas um da ponta fica próximo ao estatístico. Então, geralmente, esse da ponta, às vezes, dá um suporte para o estatístico. É que às vezes pode acontecer alguma coisa, alguma Alguma coisa, informação. alguma Porque você vê muito, assim, até é bom ele falar isso, porque às vezes você vê alguém conversar com um estatístico ali do lado. Na hora que o estatístico lança o atleta na categoria, pode ter algum erro. O que que é erro? "Poxa, cara, eu não tô nessa categoria não, eu sou da A, não sou da B". O cara que está lá chamando, ele viu esse erro antes, vai no estatístico, aí o estatístico pega a ficha dele da inscrição, é importantíssimo a ficha da inscrição, ele olha a ficha da inscrição, que foi pesado, que foi medido pelo um árbitro, que foi vistado e tudo, olha assim: "Olha, ele está errado, tá aqui ó, foi medido isso aqui, ele é dessa categoria", ou: "Não, ele está certo, deixa eu mudar". É isso. por aí. Por isso que aí esse cara aqui vai passar essa função: "Pessoal, mudou isso, É, isso nessa categoria, isso. entrou esse, saiu esse", essa é a função. Tá. E ele tem que arbitrar também, E então vai arbitrar. e os próximos ao centro, o central, todo mundo sabe, o árbitro mais experiente, tá, é o mais experiente, que também tem várias funções, né, ele tem que falar a pose, ele tem que arbitrar, ele tem que conduzir mais ou menos o evento. E a gente dá suporte para ele, porque às vezes a gente tá olhando um atleta bom pra caramba, a gente tá vendo ali, a gente cutuca ele: "Cara, olha ali o 80, eu quero ver esse 80, puxa o 80 aqui para o meio". Aí ele olha: "Ih, é verdade". Então, é um suporte para quem está ali no central. Então o centro é uma posição também importante. Então eu aprendi com a Senge, e eu tento fazer isso quando eu não tenho tantas outras funções, eu tenho meus rascunhos que quando o atleta entra no palco, eu faço uma ou 2 anotações desse atleta. Eu anoto a categoria, o número dele, e eu bato um olho, tem que ser uma leitura rápida, e aí eu vejo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, cara, tá um pouco retido. Poxa, Volume. membro inferior não tá legal. Pontos. Por quê? Quando você tá num campeonato de alto nível, talvez você fica muito parecido. Mas quando você tá num campeonato amador, que tem a categorias de iniciantes, novice, né, os teens, vem aquela coisa do professor. Como que o que ficou em 15º vai saber o que ele errou? Se geralmente os feedbacks são passados para o top 5, top 6. E aí eu dou um toque, e como fica muita coisa e eu não vou lembrar, eu fico assim, o pessoal que dá o feedback, assim, dos top 5 e tal, eu fico assim: "Cara, esse cara tem uma memória muito boa", e eu, pra não errar, eu gosto de anotar. E aí depois o pessoal faz alguma forma de comunicação, ou via rede social e tal: "Pô, cara, tu estava arbitrando, você pode me dar um feedback?" Aí eu: "Qual é a tua categoria e o teu número?" Aí eu pego meu rascunho lá: "Olha, eu vi isso, eu vi isso". E aí, geralmente o feedback, às vezes 1 ponto, 2 pontos ajuda o treinador ou o atleta. É isso também, o que está acontecendo agora, deixa eu cortar um pouquinho. Isso, o feedback hoje, a gente como arbitragem, né, isso foi bolado para o central dar esse feedback, e essa anotação que ele falou, como ele central ele faz isso, ou como ele for o 2, ele divide às vezes com o central. O central: "Achei isso, isso", às vezes o central ficou aquilo, "Ih, Sim, tá certo", sim. anotou, porque quando o atleta vai conversar com ele tem lá anotado que tem atleta. Isso é uma coisa que, que não é
A gente não precisava fazer isso. Isso o Sim. Câmara, na hora você Uhum. falou assim: "Vamos tentar fazer isso para justamente dar o quê? Informação". E eu bati muito na tecla, às vezes como desculpa te cortar, tá, André, Não, mas assim, eu bati muito na tecla, às vezes eu falo na reunião, a arbitragem hoje eu acho que tem que ser elogiada demais aqui no Brasil. Eu falo sério, por que eu falo isso? Há erros, mas olha só, quantos atletas estão indo lá para fora? Quantos atletas estão ganhando campeonato? Quantos atletas são top 5 lá fora? Pô, então a gente está no segmento, então a gente está na direção, Acertando, tá é, acertando. é. Então acertando. a gente está naquela aí eu bato aquela tecla de novo: "Irmão, você vai entrar no campeonato que é um campeonato", pô, nego, para. Um campeonato regional que está sendo arbitrado pelo mesmo árbitro que vai te arbitrar no Pro Qualifier. Como se os Então assim, internacionais dessem nivela. um aval ao trabalho que foi daqui para lá. Isso, É isso aí. isso aí. Então é isso que eu acho que a gente tem que começar a olhar de outro lado. Caramba, então realmente os caras estão no segmento, estão no caminho. Mas só, Cláudio, respondendo a tua pergunta, você vê que André é extremamente técnico, eu adoro isso, entendeu. Eu já não sou assim, mas somos heterogêneos. Mas é esse Se complementam. coisa de ser heterogêneo que Um nos faz ser complementa o outro. homogêneo, Sim. na É, mesa como um todo, é, entendeu. Então isso. respondendo a tua pergunta, penso muito nisso como um ex-atleta, entendeu. Então quer dizer, a pressão que eu sofro, sem demagogia nenhuma, você me conhece, eu sou muito transparente, falo tá demais. A pressão que eu sofro não é de ninguém. Isso vale, vou deixar claro antes, para pró quanto para amador, tá certo? Então, a pressão que eu sofro é da minha consciência, você tá entendendo? Eu não arbitro só atleta, eu Entendeu? arbitro sonhos. Então eu sei o sonho do cara que tá ali, porque eu já tive esse sonho. Então eu sei o que ele tá passando, eu sei que ele tá ali, entendeu? Então quer dizer, para mim, eu tenho uma importância enorme. Então, não desfazendo dos amadores, que eu levo da mesma forma, mas eu não vou mentir para você que os 2 campeonatos que eu habitei os prós, eu mesmo fiquei, sabe, orgulhoso. Eu falei: "Caramba", sabe, tipo, eu contribuí para um atleta realizar um sonho no Olímpia, profissional. Isso para algumas pessoas pode não ter peso nenhum, mas para mim, que estou nisso, que a gente está há mais tempo, tem um peso, uma importância, entendeu? Que talvez o atleta nem saiba, mas não me interessa. O importante é eu saber que eu estou realizando um sonho, eu tô tendo a responsabilidade, né, sobre um sonho de um atleta que está ali, entendeu? Então a pressão que eu sofro é sobre mim mesmo, entendeu? Algumas É, vezes, por exemplo, é o caso do Olímpia, por exemplo. O Olímpia é patrocinado por uma empresa brasileira, né, que é a Integral Médica. Não só por ela, Não só por ela, mas ela é uma patrocinadora master, né, assim, de apresentação. E muita gente fala: "Não, os atletas da Integral Médica levam algum tipo de vantagem. Ah, eles têm um backstage dentro do backstage", né. Isso é um pouco intimidatório até para outros atletas, né, porque os atletas são paparicados lá dentro, né, e eles podem levar quantas pessoas quiserem e tal, e nem coaches podem entrar de outros atletas lá no backstage e tal. Eh, então, quando você está arbitrando, na verdade, você não um ser profissional, como vocês são, obviamente, e obviamente Tyler e Sandy, isso não vem ao caso. Eu queria que você desse um recado para as pessoas que ficam achando que as empresas mandam, É isso que sabe? você me permite, você falou em coisa polêmica, então eu ia falar, puxar essa polêmica também. Deixar bem claro com você o seguinte, eu estou nisso há bastante tempo, André, Manuel e tal. Eu estou falando por mim. Por mim, pelo que eu vejo trabalhando com eles, tá? Cada um responde por si. Eu nunca vi, eu nunca sofri nenhuma pressão de patrocinador, de coach ou de atleta. Nunca. Eu tenho netos, pela felicidade dos meus netos. Nunca sofri, tipo, olha, nunca, 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 eu acho sabe? que isso é coisa o É pessoal tem cabeça, muito cabeça. Você vê da assim, insegurança de cada um. pode ser, porque você vê, o campeonato, você falou do Olímpia. Certeza isso, tá, como aqui no Brasil eu faço os eventos. Então, o patrocinador, todo patrocinador, dependendo da sua cota, ele tem X pulseira para estar ali dentro. Então ele vai ter essas X pulseiras para estar ali dentro. Ele vai ter o local dele para estar ali dentro. Se o patrocinador, ele usa o marketing dele Claro, ele vai fazer isso, claro, para claro. mostrar, para deixar outro cara: "Poxa, meu Deus do céu". Cara, isso é o patrocinador. Mas CR0, irmão, zero zero essa zero. essa essa questão da imparcialidade, ele falou bem. Existe um norte, existe um padrão, né, uma questão de respeito ético, e existe a forma como cada árbitro se adequa para poder conseguir ficar naquela linha. O que que eu costumo fazer que funciona? Eh, a questão de você ficar, sempre pesquisando, procurando entender os porquês,
até meu último estudo, minha última pesquisa que eu tenho feito, já está indo lá na questão cerebral mesmo, porque é o que a sua visão vê olha, né, joga a informação para o cérebro pega a tua história, o que você tem armazenado como um computador e devolve de resposta. Então assim, o que eu faço que funciona? Os campeonatos mais importantes têm a evolução dos atletas, rede social, fulaninho tá bem, fulaninho tá assim, fulaninho tá assado e tal. Às vezes, inconscientemente, quando você se envolve muito nisso, na hora do palco, você tende, inconscientemente, a olhar mais para esse atleta. Só pelo fato de você estar acompanhando ele. Falei: "Cara, esse cara, olha, no outro campeonato estava assim, ele eu vi a preparação dele e tal". O que que eu faço? Eu me desligo, eu me desligo. Eu não que eu só escuto o pessoal falando: "Pô, viu como é que o cara tá foi fulaninho e tal". Cara, eu não quero ver, porque quando bate no palco eu tô olho físico. André, é legal você falar isso que você comentou aqui agora, né, que na hora do palco você se desliga. Eu acho que isso é legal, isso e todo mundo faz isso. Todo mundo, Todo mundo faz todo isso, né. mundo. Você vê, eu tô pô, além de produzir os eventos, às vezes fico de frente em alguns, né, a equipe da Muscle Contra fazendo outro e tal, a gente é muito evento. Então a gente vê a arbitragem, a gente não consegue eu não consigo lembrar de todos os atletas. Não dá, Não cara. Não consigo, dá, Não não dá. consigo. não dá. Tem gente que me encontra na rua, o cara: "Ah, porra, tal", lembro. Aí depois que você começa a lembrar. Eu também não sigo todo mundo, que não dá nem tempo. Né, e eu acho que esse negócio tirar esse negócio da cabeça, eu falo assim: "Ai, porque o cara tem muito seguidor, vai ganhar, o cara tem menos seguidor, vai ganhar, o cara tá no hype, vai ganhar". Meu irmão, não vai ganhar não, amigo, não vai ganhar. Tanto não vai ganhar que a gente teve um campeonato agora, que quem ganhou no Fitipira, no Men's Physique foi o Edivan Palmeiras, o Dilson ficou em quinto, acho que quinto e sexto, não lembro, se foi Quinto. quinto lugar. Pô, teve um campeonato agora que eu também estava arbitrando junto com o Tano, falei: "Cara, voltou diferente". É. O cara ganhou e detalhe, no momento não estava em segundo. A gente conseguiu viu que ele voltou melhor das prévias para as É finais. bem negável, Então isso foi legal, que eu acho que todo mundo consegue ver isso, Uhum. quer dizer, isso deixa entendeu? bem claro o seguinte no esporte, nosso esporte não é um esporte, engessado, ele é de momento. Ele é de Exatamente. momento. Naquele momento, naquele dia eu falo isso para algumas atletas. Ela fala: "Pô, mas a pulseira serve, o brinco não sei o quê". Eu falei: "Querida, Tô nem vendo isso. tem dias que você a mulher sobe, ela tá tão exuberante que você fala: "Ela a noite é dela", Isso aí. entendeu? Mas tem dias que ela sobe apagada, entendeu? Aí tu fala: "Apagada de quê?". Isso não es é momentâneo, Legal falar entendeu? uma coisa aqui, que vocês 2 como arbitragem, as pessoas às vezes não entendem, né. Você chega num campeonato, isso pode acontecer muito, tanto no regional, no campeonato maior ou menor, do que for. Aí chega a categoria X no palco, aí tem lá 8 atletas. Desses 8, fica difícil às vezes de tirar o que a categoria pede. Então isso Padrão. o padrão. "Ah, então o padrão é aquele campeonato". Não, meu amigo, o padrão foi daquele evento, foi Naquele aquilo que momento. aquele momento a gente vai Aquele momento. então é legal vocês falarem isso como arbitragem, eu Sim, não, como tá sim, aqui, o Manuel é sim, diretor, sim, sim. mas vamos tá sempre junto. Então fala isso, essa opinião de vocês. Fala, passa pra gente como é que é isso. É difícil, tá? É. É difícil. É legal falar E isso. aí o que eu falo, aí vai a experiência do árbitro, porque na cabeça, é o que eu falei da questão do cérebro, né, você já tem isso formatado lá dentro da sua cabeça. Quando entra e você não acha aquela imagem, aquela figura, pra aquela informação pra ir no teu cérebro e falar assim: "É É esse", aquela categoria. você tem um baque internamente. Aí você começa a produzir, sabe, recursos pra você tentar achar um atleta que esteja mais ali dentro daquela categoria. Em Não outras é fácil. palavras, você tem que botar na menos pior. É verdade. Essa é a verdade, Não, me e desculpe, tem mas a categoria que verdade vocês é falam essa. a gente pega a categoria que você pega o wellness, vamos falar que a gente entrevistou a Monteira no programa passado. Ah, você pega o wellness, aí você vê, de frente tá sensacional, aí quando vira, pô, glúteo, Exatamente. O front É, frame é fantástico, meu isso, Deus, e agora? mas quando vira isso. Vira, aí vamos lá, isso é uma categoria. E uma categoria que é uma bodybuilder, mais fácil, vamos botar assim, né, que é, né, vocês são técnicos, pode falar isso. Aí como é que a gente consegue? Bate de frente, de costas, caramba, estão muito parecidos, a gente vai começar a ver qual que tá melhor. Vamos lá, duplo bíceps, ele ganhou nessa. Sim, Aí a gente começa a fazer isso, é vocês não pose, sabem disso, é vocês não é sabem por disso. pose, vai vendo É quantas pose. poses ele tem de tem um melhor. detalhe que é o seguinte, numa situação dessa, e aconteceu esse fim de semana, de 2 caras excelente, você não fica de olho no melhor, você fica procurando o defeito É. de um. E você tá entendendo? Tipo assim, você descobre um defeito para falar: "Não, esse aqui tá melhor". Porque os 2 são tão é que nem Fórmula 1, é um detalhezinho, um detalhe, entendeu? E Agora e o que acontece muito, a gente tá vendo, acho que é legal você falar, André, que você
você nisso aí, entende bem também, o cara chega no palco e não mostra, não sabe posar. Sabe uma coisa, às vezes as pessoas não entendem? Quando o atleta já experiente, a gente tem bastante, que o cara fala assim: "Cara, é manha de palco". E aí o cara fica: "Mas como manha de palco se ele chega no palco lá e tem que posar?". É um ponto que eu vou falar aqui, não é regra e tal, mas é um ponto, eu volto. O esporte, ele é um esporte de comparação. Sim, Você compara um físico com o outro. Para você oferecer a melhor condição para o ser humano, o cérebro, fazer uma boa comparação, as as linhas, as formas, elas precisam estar iguais. Então, se eu estou com dúvida em 2 atletas e eles ficam posando de lados diferentes, dificulta para o árbitro fazer essa comparação. E aí é onde entra a manha do pau. Porra, se eu tô aqui, o árbitro está pedindo, tá eu e o Álvaro, tá eu e o Álvaro. O Álvaro tá jogando do lado esquerdo para lá, eu vou jogar também. Eu vou ficar na mesma posição parecida com ele para facilitar a comparação do árbitro. Senão você gera confusão na cabeça do árbitro. Isso é uma coisa um pouco inconsciente, mas não, legal, legal isso que você falou. Eu penso igual e a gente está falando uma coisa já que entrou nesse meio, legal isso. Você vê, a gente fica muito não é assim, uma nunca regra vi aqui, não é né. regra, mas é É a tal da estratégia de a palco, estratégia manha de de pau. palco. Imagina, se o cara posou de uma vou posar igual. Aí o que que Para de acontece? fazer muito Aí é, Isso, isso. vou posar igual, porque aí agora o árbitro vai conseguir. A gente vai Aí conseguir ver. você vê, aí a estratégia que também vira para o outro lado. O Álvaro tá melhor que eu vou fazer então, não vou com ele. É. Eu vou diferente, que eu quero confundir a arbitragem. dando o teu melhor. Eu quero confundir a arbitragem. É, pode ser, Eu vou botar o meu lado melhor e ele vai botar um lado. Então essa guerra de informação, pô, E é legal isso que você fala, por isso que a gente fala muito, a gente fala assim: "Não é porque está no centro, tá ganhando não", né. Por isso que a gente faz às vezes as trocas, às vezes os caras 2 estão lá na ponta, a gente fala assim: "Bota os 2 no lado aqui", porque o árbitro da ponta tá com dúvida, e a gente fica assim: "Não, puxa aqui os 2 aqui um do lado do outro", a gente bota um do lado do outro pra mostrar realmente, ele sabe tem uma coisa que é legal que acontece? O Álvaro sabe disso. Às vezes entra a categoria no palco, papo da tu arbitragem, olha legal, assim, tu uma coisa entrou a categoria, todos, tu já bateu o olho e falou assim: "Campeão". Aí tu vai olhar o resto. Aí às vezes a gente pega o cara e põe lá no canto. é. Ninguém tá entendendo nada. Cara, ele entrou, bateu no né, bateu no pé, É caiu, físico campeão, imbatível, sabe? campeão. Não tem que discutir. Aí você vai pro segundo, para os demais. Eu adoro entrar no campeonato quando tô arbitrando também, é legal isso também. Entra a primeira categoria, eu falei: "Caramba, esse é overall, é". Caraca, o cara Não, tu aí bate entra o segundo, eu falei: é. "Pô, não é mais ele Não é não, mais é o outro, meu irmão". É, Isso é. é muito bom quando isso é Olha, eu muito acontece. gostei bom. muito esse fim de semana ter o Dilson ter, saído de quinto para primeiro, de uma maneira fantástica, porque desmistifica Sim, essa história de não, Isso. é o cara e É, tem já existe um primeiro e um segundo, isso não é. existe, é o momento, entendeu? Isso prova exatamente que cada campeonato é um campeonato. não, e bateu na Então, trave várias várias vezes, vezes. é isso que é O que maneiro. acontece é que o nosso esporte é um esporte do ego, chama o ego. Então todo mundo, todo atleta, leva muito para o lado pessoal, ele acha que foi com ele, não, é comigo. Por que que fez isso comigo? Porque eu merecia. Não é pessoal, filho. O problema é que o nosso esporte é o esporte do ego, mas não é. Para a arbitragem, não tem nada a ver pessoal. Ninguém leva vantagem em favorecer ninguém em nada ali, em nenhuma, Eu entendeu? presenciei uma cena. Agora o que acontece é que o cara dá ouvido à mãe, à avó, e ele acha É o amigo que treina do lado, né. não, então nada contra os coaches, eu tenho vários amigos coaches, mas o coach fala: "Cara, tu é campeão, tu vai agora para o Olímpia". Eu já vi isso muito com meu Não, eu acho filho. legal o coach E eu falo: fazer "Olha, isso, vai com Álvaro. calma, Sabe, eu penso, vai com cada um pensa de calma". uma forma diferente, mas eu acho legal o cara entrar na cabeça do cara Não, ele tem e que ir para e vencer. ir pra vencer, é Sim, isso. É, isso é. aí tudo bem. Aconteceu uma coisa nesse palco, não sei se você reparou, você estava arbitrando. Você não sei se você estava lá, você reparou isso. O Dilson quando entrou no palco, ele estava tão nervoso nas finais, Muito, é. que ele tropeçou de uma forma que eu não sei o que aconteceu com o dedo dele, abriu o dedo, o Nossa. dedinho dele. Caraca. É, e ficou travado, assim, tipo, quebrou, acho que saiu do lugar. Hã. Quebrou, saiu do lugar, né, sou médico. Então foi cara, ele assim, saiu do lugar e olhava assim, olhava, eu percebi aquilo, a gente tá vendo de frente, e eu olhei ele falando com o Arthur. E, "Cara, você quebrou". Aí o Arthur: "Esquece, mentaliza que não tá doendo, mentaliza que não tá doendo". Cara, eu achei fantástico o Irmão, Arthur, eu ali achei foi fantástico o sensacional. Arthur. Ele olhou assim pra mim: "Quebrou". Eu falei aí eu fiquei quieto, que eu vi que o coisa falou a mesma coisa, eu falei: "Não dei importância". Ele: "Quebrou o quê, cara?". Não, Fiquei essa até preocupado. participação do Aí Arthur ele foi ele chegou assim: "Meu fantástica. dedo". Não, Olhei pra frente de novo e o Arthur: "Mentaliza que não cara, tá doendo". o Daqui a Arthur pouco estava ele atrás de mim. abaixou e O mexeu no Arthur dedo. gritava de uma tal forma, Maneiro. mas muito, sabe, dando moral a ele para ele se concentrar. A participação do Arthur é como se o Arthur estivesse no palco, foi É, é. incrível.
Assim como eu escutei o Arthur gritando, você escuta o tempo todo o cara que nem um grilo, ó, é o número 283, é o número 283, atrás de mim. É. Você tá achando que aquilo ia fazer, eu falei: "Cara, É, será que esse Mas cara é. acredita é. que vai". Não, Não, de não repente, influencia. não faz efeito para o árbitro ficar gritando alucinadamente, No entendeu? ouvido, é. Não, mas ó, não faz efeito, mas a gente tem que fazer isso. Mas tem Eu que sou um fazer, cara tem que eu fazer. acho que a gente tem que torcer sim. Eu sou um cara Tem que que gritar falo e pra você galera estimula muito eu isso. estimulo isso mesmo, sabe por quê? Nego me critica, eu tô nem aí, irmão. Eu quero mais que é o seguinte, isso daqui, eu acho chato pra caramba a gente sentar só a categoria lá, ninguém torcer, tem que torcer mesmo, tem que vibrar, tem que dar, porra, moral para o cara que tá lá no palco, não sabe o que o cara passou. Então isso traz pra gente positivo. Isso é bom para o esporte, cara. Claro, claro. Muito legal você ver e eu escuto isso Verdade. muito, tá, eu às vezes eu tô no palco ali lá atrás, ou apresentando ou não, o pessoal fala: "Manuel, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, eu adoro quando você fala". Falando propaganda pra mim não, eu não quero nem aparecer, eu quero que o atleta apareça, então isso é Cara, muito não legal, incomoda irmão. não incomoda o árbitro ficar gritando atrás não, eu já escuto o Emanuel gritando do meu lado. Deixa eu falar, ô, André, deixa eu falar uma coisa. Grito Eu mesmo e ouvi torço, irmão. eu anotei aqui no meu telefone 4 pontos. Eu queria dizer o seguinte: precisamos de uma Vamos fazer de novo outro. outra. Vamos. Semana que vem vamos É, tem gravar de coisa novo. pra caramba, muita É muita Muita coisa. coisa. storytelling. É, muita coisa, muita coisa, Que aula, obrigado por muita coisa. nossa, vocês têm que elogiar parabenizar muito. Olha só, eu anotei 4 pontos aqui. Eu vi uma situação recentemente de, um grande coach, não vou falar os nomes para não um grande coach, um dos melhores do mundo e tal, fazer um comparativo que eu queria trazer esse assunto à tona. Ele falou para atleta dele que a linha de frente dela era tecnicamente perfeita quando comparada com a melhor do mundo, ok? E que a melhor do mundo tem muita experiência, tem muita bagagem, e ela posa muito bem, e posando muito bem, ela esconde os defeitos da linha de frente dela. Esse era o tema que eu queria perguntar. Até que ponto vocês, com a experiência que têm, conseguem saber, ou até que ponto, na verdade, a pose pesa mais do que, aquela atleta que talvez seja melhor, mas está posando mal, entende? Ah, isso acontece, Então, acontece. quem posa melhor leva vantagem, mesmo É, que a outra tenha, a princípio, um físico mais adequado. não é porque como até o Álvaro falou isso, às vezes não é nem que pousa melhor, mas ela consegue, Mostrar. enaltecer, mostrar o que ele tem de melhor. Exatamente o que eu falei. Ela É. mostra melhor, não Na adianta realidade não é que ela posa melhor, ela explora o melhor que ela O que tem ela e tem. esconde o pior que ela E tem. ela Nós automaticamente temos uma consegue. atleta aqui no Rio de Janeiro que subiu no último campeonato, que ela estava de lado e depois ela veio cobrar, né, "Por que que". Aí eu falei pra ela assim: "Eu sei que você deschavou a tua, como é que chama? perfeição. Não, aquela quando tem uma íngua aqui no Hérnia. Hérnia. uma hérnia. Ela tem uma hérnia que atrapalhou o abdômen dela e ela passou o tempo todo de lado. E a gente pedia pouso de frente Ela não e entrava. Ela não fazia. ela só ficava naquela pose, ou seja, ela travou ali, enquanto a outra começou a explorar o lado tudo dela bom, É. entendeu. Aí quando eu falei isso pra ela, ela pensou que eu não tinha aí ela Só tem águia, né? Não, cara, isso mostra É. que é difícil, essa arte de arbitrar, não é tão não fácil é assim não. E tem tempo, cara, porque a gente está muito tempo nisso, tem bagagem, volto a dizer, bata aqui, podem bater à vontade de falar, mas olha, a arbitragem está no caminho certo. Se não está no caminho certo, então me fala, quantos atletas profissionais se tornaram aqui no Brasil, como a gente está lá fora ganhando tudo, hoje a gente tem o Ramon que tá o número 1, a gente tem as meninas que estão arrebentando lá fora, as categorias meios físicos os caras estão arrebentando. E outra coisa, a gente vê que os atletas de fora estão vindo para cá, a gente teve o Olímpia, o cara veio para cá, competiu, ele conversou comigo, ele pediu para eu gritar o nome dele, que ele pediu, me grita, meu irmão, bota essa turma para cima, muito legal isso. E a gente viu esse final de semana, Ruf o Diesel. Luffy Diesel, né, claro, mas a gente viu esse final de semana, quem tava esse final de semana com a gente, Álvaro? Pô, Você falou com ele, você conversou bastante com ele, porra, um dos melhores treinadores. nunca a gente pensou quem você Pô, pensou pelo na amor de história Deus, de vir treinadores internacionais pra cá, É. né, existem trazendo vários seus treinadores atletas bons. internacionais competir aqui. É que o André falou, como mudou, como evoluiu. E quer que eu te diga, eu concordo com o André que isso é só o começo, É só o para Concordo. o começo. Brasil, você está entendendo? Então, quer dizer, eu acho isso um crescimento absurdo. Ou seja, a coisa inverteu. Lá era o país do bodybuilder e aqui está virando o país do bodybuilder também, Não vai entendeu? demorar muito não, a gente tá Tem uma questão, 2 questões para terminar aqui minha partezinha que é a seguinte, biquíni. É como se existe critério,
critério, a regra é clara e tal, existem critérios. Mas é como se, eh, tivesse algum racha, alguma coisa, porque não é possível que, de repente, uma atleta que vence uma competição biquíni, em um país, por exemplo, eh, com um físico melhor do que estava, numa noite feliz, outros itens do físico dela fossem melhor avaliados por outro árbitro em outra competição em outro país. Então a questão é a seguinte, o que estaria acontecendo hoje na arbitragem, no que diz respeito às biquínis? Porque falta, dizem, né, que está faltando, os coaches dizem isso, atletas percebem isso, está faltando um pouco de informação de qual é o padrão, entende? Porque a Miss Olímpia biquíni, uma menina tem o físico exatamente próximo ao dela, ficou em 13º numa competição agora recente. Então, e uma que não tem nada a ver com o físico dela, que parece mais uma wellness, venceu. Então, como que é isso? É, tem a questão que a gente acabou de falar, Não é eram árbitros brasileiros, tá? é a que a gente acabou de falar ali, né, aquela condição, aquele momento, quem estava competindo ali. Eu vou para esse lado. É. E tem um outro ponto, aí é uma opinião minha. Toda categoria que tem mais limite, mais contenção de desenvolvimento físico, são as mais difíceis de julgar. Concordo, André. Biquíni, ela tem um limite, não pode passar. Aí é mais difícil de julgar, é mais difícil do coach enquadrar. Bodybuilding, senta o couro, entendeu? Men's physique, senta o couro. É mais biquíni é mais contido, o wellness também tem um limite. Elas têm um pouquinho mais, mas é um limite. Então, na minha visão, quando você tem limite para o coach enquadrar, para o árbitro avaliar, tudo fica mais difícil, entra com componente de como é que estava aquele campeonato, como é que estavam as atletas, como é que elas ficaram no palco. Como é que posaram, não sei. É muito É, difícil, é muito por isso que a gente acabou de falar, acho que foi muito legal isso, a gente falou isso desde o início. Você tem campeonato que se sobe 5, aí 5 não estão bem, dessas 5 a gente tem que tirar uma campeã. Então, aí chega no próximo campeonato, ela fala assim: "Pô, mas eu fui campeã naquele campeonato com esse físico, como agora eu fiquei em sexto nesse?" Porque é, tinham 4, 5 melhores. é bom sempre lembrar que a nossa referência não é aqui, é lá fora. A nossa referência é É do profissional. do Tyler, Isso. entendeu? Então, eles regulam esse tá indo muito, Time, isso. volta um pouco. Qual é a prova disso? A nova categoria. A nova categoria, ela não tem marcação nenhuma, Fit model. fit model. Não tem marcação nenhuma, é aquela coisa, aquela menina sem grande músculo, sem marcação. Por que isso? Porque em algum momento, a administração lá da NPC percebeu que a biquíni estava indo demais. Ela estava virando uma mini wellness, uma mini cavala. Então, criou-se uma nova categoria. Tá bom. E o que foi feito? Se reparar o último Olímpia feminino, biquíni, ela regrediu também. Ela não tá aquela coisa, aquela mini cavala. Já não é mais. A ganhadora, se você percebe, ela já tá com uma forma bacana e tal, mas não tá tão tensa, como se diz? A gente a Eh, gente usa o termo tight, condicionado, né, né, Condicionado. muito condicionado. condicionada. Não tá tão condicionada. Aí você fala assim: "Pô, espera aí, então qual é a referência?" Foi quem estava na mesa central era o Tyler. Foi ele que ajudou a escolher ela. Então, aí passa a ser a referência, você tá entendendo? E o que me passa, a ideia que me passa é exatamente esse controle, tipo, tá indo demais, volta um pouquinho, entendeu? Agora o wellness não, o wellness virou uma categoria. No caso da wellness, por exemplo, deixa eu fazer essa pergunta. No caso da wellness, vamos falar do glúteo, por exemplo. Não existe, são 4 poses, né, são 4 linha de frente, lateral, glúteo. Existem alguns tipos de glúteo. Acho que essa é uma questão que as pessoas, né, se questionam muito. Você tem um glúteo cheio em cima, mais fino embaixo, ou ao contrário, ou mais alongado, menos alongado, né. Eh, que nota máxima vocês dariam, ou menor nota, né, nesse caso, qual seria o glúteo mais perfeito? No sentido de, é aquele que ele é longo, ele é encurtado e muito cheio em cima, como é que vocês avaliam isso? Cara, Essa é uma referência que as pessoas precisam ter, né. Eu acho legal essa tua pergunta, mas eu acho que a gente tinha que fazer um outro programa só disso.
Vamos responder no próximo. Vamos responder Pronto, isso no próximo. Eu acho que é pronto. legal, isso legal, por quê? Porque é legal a gente pegar o que é melhor na categoria, de cada E categoria, eu vamos acho mostrar legal. os glúteos E vamos mostrar para os eles lucros, avaliarem. é muito melhor. Excelente. Aí, boa ideia. Boa ideia, aí você fica preso aqui, já falamos muito, né, então foi muito legal hoje aqui a gente nosso segundo programa, apresentando a nossa turma, a turma que vai nosso programa de TV, o nosso programa do podcast aqui, que vai estar entrevistando tantos atletas, o público que vai vir aqui, o pessoal que entende um pouquinho. Então, assim, tomara que vocês estão gostando da gente. E fala aqui um pouquinho de novo, que eu gosto de você falar isso, porque você falou aqui, a gente está com o nosso portal. Qual portal? Muscle Show Mag, de magazine, né, É. .com, 14 milhões de views E o em Instagram? 30 dias, 10 milhões de views, @Muscle Show Oficial. Esse é o Em Instagram. 3 meses, gente, é muita coisa. Em 3 Quantos meses. seguidores? De 0 a 75.000. É um número Cara, produzindo conteúdo, fazendo conteúdo que as pessoas precisam, né, É isso aí, essa é a e não ideia. só ouvir. Essa é a Isso é ideia. legal. Aqui agradecer. É, os nossos patrocinadores, obrigado mais uma vez a Muscle Contas, nossa Lipodermia Soldier que está ajudando a gente. Olha só, fica ligado aí, vem muita coisa legal pra gente. Obrigado mais uma vez, Auro, André, prazer. Gratidão. claro, Prazer. tiraram onda, vão mostrar muita coisa. A gente sempre vai fazer isso, um podcast, falar um pouquinho do que aconteceu no evento, o que que foi aquele evento, o que que pode melhorar em cada categoria, a opinião nossa como arbitragem, como direção, isso vai ser muito legal, para sempre tirar mais dúvida e esclarecer cada vez mais. E nosso programa de TV com a presença deles, com o quadro deles, Eu quero só incrível, ver isso, tô surreal. doido para isso acontecer logo, irmão. Brasil inteiro em rede nacional, em breve. É isso aí, vamos que TV vamos mais Muscle uma Show. vez. Obrigado, vai Brasil!